Pronto, boa noite a todos. Estamos entrando agora ao vivo no Facebook para a nossa conversa diária. Hoje nós temos o grande prazer de receber nosso amigo, companheiro de ideal espírita, estudioso da doutrina espírita e da mente humana, né, que é bastante interessante. Eu até gostei muito da palestra da a mediunidade mental. Da Eugênia, né? Da Eugênia, exato. Uhum. Gostei muito, né? Eu, antes de entrar nessa conversa que a gente tem enquanto espera as pessoas irem se conectando, eu perguntei, mas Eugênia, todo o efeito inteligente tem que se dar na mente, não é? Aí eu disse, e é isso que a gente vai explicar. Tomara que as pessoas compreendam, né? E o fingir altos, todo tipo de mediunidade se manifesta através da mente, né? Mas aí ela vai buscar em Kardec o termo, né? É muito interessante, né? Kardec é que cunhou esse termo, né? Eu até brinquei que eu peguei aquela história lá uma vez, o Eduardo, na história de inspiração e intuição. Eu digo, opa, Eduardo, peraí, o que você está falando? De inspiração ou de intuição? Porque são duas mediunidades diferentes. Né? É verdade, você tem razão e tal. A inspiração é a que vem do mundo espiritual. A intuição é da nossa própria mente, né? Muitas vezes a gente fala equivocadamente errado. Mas boa noite, Lindenberg. Boa noite aos irmãos que já estão chegando aí. Nós estamos, mais uma vez, nesse nosso projeto de levar uma palavra de conhecimento, de fé, de esperança e de consolo também para as pessoas que vivem esse momento de dificuldade. Boa noite, seja bem-vindo, Lindenberg. Boa noite, Wilton. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar conversando aqui nas lives da Casa de João sobre... Hoje eu vou falar de uma obra do Herculano Pires, mas que também tem a ver com saúde mental, não à toa que eu escolhi para a gente poder trabalhar um pouquinho um conceito de morte, que na verdade a gente vai falar muito mais sobre vida do que propriamente sobre a morte, né? Então, eu sempre feliz de estar aqui compartilhando com você e com os amigos. Olha, meu amigo, a rotina, você já sabe, né? A gente vai iniciar com a prece, né? A prece eu faço a inicial, se você me permitir, lógico, e você faz a prece final com a nossa permissão já atuada. E depois a gente bate um papo com as pessoas que estiverem comentando. Se em algum momento tiver algum comentário que seja mais interessante, eu coloco em evidência para você já pautar em cima dele. Ok? Tudo bem? Beleza. Boa noite a todos que já estão conosco aí, né? O Eric, o pessoal todo. Vamos lá. Aqueles que quiserem acompanhar a nossa prece com os olhos fechados. Bom Jesus, querido mestre, divino irmão. Esta noite, mais uma noite, que vencemos o dia e estamos aqui, dando continuidade à nossa atividade espírita, promovendo o movimento espírita, levando conhecimento, a evangelização e a religiosidade da doutrina espírita a todas as pessoas. Te agradecemos, primeiro, por estarmos aqui. Muitos irmãos nossos não podem estar com as suas famílias agora, vítimas desse vírus que veio para resgatar, espiar e provar a fé de muitas pessoas. Pedimos, Senhor Jesus, nesse momento, que as energias que forem geradas nesse papo de elevado padrão vibratório
sejam dirigidas àqueles que mais precisarem nesse momento de agonia e desespero, que é o sofrimento nos hospitais. Abençoa, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos que aqui conosco buscam o conhecimento, principalmente o nosso irmão que vai dividir conosco o seu conhecimento, a sua capacidade. Que assim seja. Que assim seja. Lindenberg, a casa é sua. Fique à vontade. Muito obrigado, meu amigo. Bom, boa noite a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui novamente, aqui na casa de João, né? Sou trabalhador da casa, com o meu amigo Hilton, o meu amigo Felipe também, que semanalmente tem organizado essas lives, esses momentos importantes de compartilhar assuntos relevantes da doutrina espírita, né? Essa semana a gente teve a do Jader, alguns dias atrás a gente teve um momento com o Nonato Albuquerque também. Então, são pessoas que desenvolvem, né, uma pesquisa para compartilhar com as pessoas um aprofundamento sobre a doutrina espírita, né? Então, eu quero registrar aqui as boas-vindas, né, para o meu amigo Eric, meu amigo Felipe Pedro, diretamente de Tuparetama, em Pernambuco, companheiro do Ágora Espírita também, seja bem-vindo. A nossa amiga Solange, o Alan Sérgio, dos Girassóis, também seja bem-vindo. E, assim, falando um pouquinho sobre a temática que eu vou abordar, né? Para quem não conhece, meu amigo Eduardo Lima, seja bem-vindo também, Gorete, muito bom tê-los por aqui. Fazer uma explicação inicial necessária, né, para essa temática de hoje, que a gente vai abordar. Para quem não conhece essa obra do Herculano, é uma obra singela, pequena, 97 páginas, a edição que eu tenho, mas ela, como toda obra do Herculano, ela é extremamente profunda no que ela se propõe, né? O Herculano tem várias obras pequenininhas em relação à quantidade de páginas, mas com uma profunda reflexão sobre o Espiritismo, né? Então, quando você pega A Pedra e o Joio, Introdução à Filosofia Espírita, essa obra, Educação para a Morte, são obras pequenas, mas que carregam consigo grandes aprendizados, né? Apesar do título, para quem não conhece essa obra, ela não fala propriamente sobre morte, no sentido do fenômeno físico de desgaste da energia vital e do desligamento entre espírito e corpo, né? Na verdade, o Herculano propõe uma reflexão filosófica e espírita a respeito da vida, no sentido mais amplo, que é a vida espiritual, né? A nossa vida como espírito, seja quando estamos encarnados ou quando estamos desencarnados, né? E o Herculano decidiu escrever essa obra como uma dedução natural da proposta que ele montou, pesquisou, estudou da pedagogia espírita, né? Então, as duas obras são complementares, Pedagogia Espírita e Educação para a Morte. Pensando no processo educacional do espírito como um processo amplo, né? Então, ele mesmo diz na obra que a obra também traz uma resposta à tradição que tinha uma visão muito limitada do processo da morte, né? Inclusive com silenciamento, com pouco aprofundamento sobre os processos que envolvem a morte física, né? Então ele faz isso como uma resposta natural à própria tradição. Nesse primeiro slide, eu coloquei propositalmente, com uma intenção temática, né, digamos assim, essa primeira frase, ser espírita e se reconhecer como espírito. Eu já trabalho essa ideia já há um bom tempo, e essa ideia foi inspirada a partir das obras do Herculano Pires. Eu não me considero de nenhuma forma, né, nenhum tipo de especialista nas obras do Herculano, mas eu já estudo
as obras do Herculano há muitos anos, há mais ou menos uns 10 anos, né? Logo quando eu conheci Kardec, eu ganhei o Livro dos Espíritos com a tradução do Herculano Pires. E eu achei tão fantástica a tradução dele, que inclusive é considerada uma das melhores, né? Não só pela qualidade da tradução, mas pelos comentários que ele faz ao longo das obras, né? E aí eu tive a curiosidade de pesquisar quem era aquele tradutor. Foi aí que eu conheci o Herculano Pires e entrei em contato com a primeira obra dele que eu li, que foi logo de cara, né, Introdução à Filosofia Espírita. Como eu vinha também do meu gosto, do meu próprio gosto filosófico, né, da minha formação em filosofia, eu comecei o meu estudo do Herculano a partir dessa obra Introdução à Filosofia Espírita. Eu até não sei se ela está aqui, que eu ia mostrar para vocês. Não está aqui, não tá aqui perto, não. Mas é uma obra curtinha, pequena, mas extremamente profunda. E aí eu fui, aos poucos, pesquisando as obras do Herculano. Eu tenho muitas obras aqui em casa, não tenho todas, né? O Herculano foi um pesquisador, um escritor muito produtivo. Ele escreveu mais de 80 obras, entre ensaios, crônicas, obras filosóficas, enfim. Então, ele foi um grande pesquisador, um grande filósofo espírita, infelizmente ainda pouco difundido, pouco conhecido dentro do movimento espírita, que historicamente optou por obras mediúnicas, né, obras mais famosas, de médiuns famosos, espíritos famosos, e acabaram deixando grandes pesquisadores como Herculano, o Hermínio Miranda, o Ney Lobo, o Eurípides Barçanufo, pessoas que tiveram uma contribuição poderosa, né, para o movimento espírita no Brasil e acabaram ficando em segundo plano, né? Então, uma coisa que eu sugiro para todo mundo sempre quando eu falo sobre o Herculano, leiam as obras do Herculano, vale muito a pena. Assim como eu sempre digo, leiam as obras do Hermínio, né? Algumas obras dele são um pouco mais complexas, mas nada que seja impossível de você ler a partir de uma ótica espírita que eles mesmos elencam nas obras deles, tá bom? Então, vou pedir ao meu amigo Wilton para avançar um pouco. Só situar um pouco o tempo histórico do Herculano Pires, né? Ele reencarnou, ele nasceu em 1914 e desencarnou em 1919. Filósofo espírita brasileiro, ele essencialmente, verdadeiramente um filósofo espírita, né, no mesmo nível de Leon Denis, no mesmo nível de Humberto Mariotti, de Manuel Porteiro, né, grandes pensadores espíritas que a gente teve ao longo da história e que se dedicaram ao aprofundamento a partir das obras de Kardec, fazendo essa relação entre as obras de Kardec e a história da filosofia, né? Inclusive o próprio Herculano coloca que o espiritismo ele está naturalmente inserido como uma consequência natural da própria história da filosofia, né? Do desenvolvimento das ideias como um todo. Escreveu mais de 80 obras, como eu já comentei, traduziu as obras de Kardec, e a sua obra e a sua tradução é considerada uma das melhores, né? Normalmente, as traduções que eu tenho, que foram feitas pelo Herculano, normalmente são editadas pela editora LAC, né? Eu não sei se tem outra editora que edita as obras traduzidas por ele, mas é facilmente encontrado aí com a editora LAC. E considerado, né, por Emmanuel o método que melhor mediu Kardec. Essa frase é muito curiosa e faz bastante jus ao trabalho do Herculano Pires, a um trabalho incansável de uma vida inteira dedicada ao estudo e ao aprofundamento da proposta espírita, né? Pode passar, Wilton. Boa noite, minha amiga Silvia Helena, seja bem-vinda. Outras pessoas que foram entrando, Júlia, Leide, minha amiga Lena, da Casa do Caminho lá de Aquiraz, seja bem-vinda também. Francisco, muito bom tê-los por aqui. Um dos biógrafos do Herculano, né, o Rizzini, apresenta a tese de que ele é a reencarnação do romancista português Alexandre Herculano, né? E aí esse relato aqui da filha dele, da Heloísa Pires,
ele reproduz na obra em que ele faz o resgate biográfico do Herculano Pires, né? Então, aqui na frase da Heloísa, meu pai é a reencarnação de Alexandre Herculano. O pai, certa vez, comentou isso. E aí, sem afirmar que ele, de fato, é a reencarnação de Alexandre Herculano, porque, até certo ponto, o resgate histórico dessas personalidades que vão e voltam e que têm um trabalho de contribuição para a humanidade, até certo ponto, esse resgate histórico é bacana. Mas a gente também não pode se deter muito a isso, porque o movimento espírita tem um lado muito curioso de saber quem foi quem animou o corpo de quem, e etc., né? Mas eu queria comentar algumas coisas sobre essa questão. O Alexandre Herculano desencarnou em 1877, né? Ele foi um romancista, historiador, jornalista português. Inclusive, se você pesquisar sobre ele, você vai ver que ele tem diversos traços de formação, de personalidade, né, que lembram o Herculano Pires. Então, não é difícil que eles possam ser o mesmo espírito. Agora, qual é a questão que eu queria falar? O Herculano Pires reencarnou em 1914. Então, frente a essa possibilidade dele ser o Alexandre Herculano reencarnado, algumas pessoas já me questionaram o seguinte: deu tempo ele desencarnar em 1877 e reencarnar já em 1914? Essa questão do tempo entre uma reencarnação e outra, é preciso que a gente entenda que não existe uma regra absoluta, né? Da mesma forma que tem espíritos que, ainda presos a sentimentos de ódio, de rancor, situações não resolvidas, eles podem demorar, às vezes, séculos entre uma reencarnação e outra. Há outros espíritos que têm contextos diferentes, tarefas diferentes, missões diferentes, e que, do ponto de vista prático da técnica da reencarnação, não existe uma limitação em relação ao tempo. Na verdade, a limitação vai ser maior em relação às características do próprio espírito, e não ao fato da possibilidade dele reencarnar ou não. De 1877 para 1914, a gente tem aí 23 anos, mais 14, 37 anos, né? É um tempo totalmente viável para permitir uma reencarnação, uma nova encarnação para qualquer espírito, tá? Então vai depender muito do contexto do próprio espírito e das tarefas que ele tem para realizar. Nossa amiga Silene, boa noite, seja bem-vinda. Silene do grupo Hermínio de Miranda. E aí, eu quero compartilhar com vocês a minha própria experiência pessoal, que também tem relação com essa questão do tempo entre uma reencarnação e outra, né? Eu tenho uma mediunidade que a gente pode catalogá-la como ostensiva. E isso me trouxe ao longo da minha vida, desde que a mediunidade surgiu para mim de forma mais forte há 17 anos, uma série de lembranças espontâneas de existências passadas. E as lembranças das duas últimas existências, elas são muito vivas para mim. De modo que, às vezes, os sentimentos vividos nessas duas últimas existências, eles, às vezes, meio que se confundem com os sentimentos de agora. Até onde eu sei, até onde eu lembrei, né, eu desencarnei na última encarnação em meados da década de 50. Após a Segunda Guerra, eu vivia na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Era um italiano exilado na Alemanha e trabalhava também como terapeuta nessa última existência. Tinha formação em filosofia, psicanálise, enfim, muito parecido com o que eu estudo hoje. E quando a guerra acabou, eu decidi voltar para a Itália e lá eu terminei os meus dias, né? Por volta de 1955, eu desencarnei. Isso é o que eu me lembro. Eu reencarnei em 1983, o que daria menos de 30 anos, né? De 1955 para 1983. Na minha própria experiência, eu
eu tenho essa vivência de que o tempo entre uma encarnação e outra não é absoluto, vai depender das necessidades do espírito, vai depender se o próprio espírito almeja. Eu sinto que eu quis estar aqui nesse tempo histórico atual, então eu não sei se a decisão foi só minha ou foi também da espiritualidade, mas eu sei que eu queria estar aqui, né? Eu sinto isso. Então foi um aprendizado também. Eu acredito que essa... Me Sim, permite aí, me permite sim. aí, só uma adenda aí, uma colocação. Uhum. Além de tudo isso que você falou, tem a condição de percepção temporal no mundo espiritual. Né? Uhum. Então, o ano que passou aqui, a percepção no mundo espiritual pode ser muito mais longa do que a Uhum. nossa percepção aqui. Já diz o Herculano que o tempo é um lugar. O Hermínio, né? Que o tempo é um lugar. É um Uhum. local onde está tudo guardado e a gente vai para frente e vai para trás. Então, o tempo é relativo, segundo Isso. o Hermínio, né? Desculpa aí a interrupção. Não, imagina, é isso mesmo, perfeito. Eu agradeço a colaboração. Então, seja bem-vindo, amigo Robson, também, da Casa de João. Então, eu até acredito que a mediunidade, essas lembranças muito fortes que eu tenho, eu até acredito que também tem a relação com esse pouco tempo. Porque eu também tive um pouco tempo entre uma encarnação e outra, da penúltima para cá. Aliás, da antepenúltima para a penúltima e da penúltima para a última, né? Então, eu acredito que até essas lembranças sejam mais vivas também devido a esse pouco tempo, né, entre uma existência e outra. Wilton, você me ouve? Ah, Escuto sim. Deu uma travada aí na sua internet, mas eu estou aqui. Vamos guardar um momentinho aí. Pronto. Nós estamos aqui com um problema de internet, né? Já o Lindenberg retorna. Vamos esperar ele fazer, já está voltando, pronto. Vamos lá, eu Deu? escuto, estou sempre escutando. Eu estou aqui em back-office, mas estou aqui esperto, tá bom? Pronto, perfeito, obrigado, viu? Esse é o próximo slide, né? Esse já é o próximo, né? Pronto. Então, após compartilhar um pouquinho com vocês essa vivência pessoal, falando especificamente da obra Educação para a Morte, né? Ela teve a sua primeira edição em 1978, mas tem edições mais recentes também. É um livro facilmente encontrado na internet, então é super tranquilo de ter acesso a ele. Herculano escolhe um tema espinhoso, entre aspas, né, para a tradição religiosa ortodoxa cristã, para analisá-lo sob a luz da filosofia e do espiritismo. E esse tema ainda é um tabu, inclusive para nós espíritas, né? Então ainda precisamos estudá-lo mais a fundo. Nesta obra encontramos uma espécie de tanatologia filosófica, né, sobre a morte e o morrer e as relações que dela decorrem. A tanatologia é um estudo sobre o fenômeno da morte, né? Então, quando a gente fala em tanatologia filosófica, é um estudo sobre a morte, só que do ponto de vista das consequências, do ponto de vista das questões morais, do ponto de vista da existência, né, dos conceitos relacionados à existência, tanto a existência material como a existência espiritual. Então, essa obra traz isso, o Herculano propõe isso de uma forma muito incrível, a forma como ele elenca as ideias nessa obra. A educação para a morte é uma consequência natural dos estudos da pedagogia espírita, eu já comentei essa parte também, né? E podemos considerá-la como uma obra que também contribui para o estudo das relações entre saúde mental e espiritismo. Então, conforme a gente combinou, né, nesse período pandêmico, combinei com o Wilton, que toda semana eu voltaria com uma temática
relacionando saúde mental e espiritismo. E o Herculano, assim como outros autores clássicos do espiritismo, ele tem obras, não só essa, né, que se relacionam, que faz essa ponte entre saúde mental e espiritismo, conceitos existenciais e espiritismo que têm consequências para a saúde mental, né? Então, eu escolhi essa obra hoje devido a essa relação também, tá? Wilton, pode passar. E aí, na compreensão do Herculano, lá no livro Pedagogia Espírita, ele compreende o Espiritismo como uma grande obra de educação como um todo, né? O Livro dos Espíritos é, pois, um manual de educação integral oferecido à humanidade para sua formação moral e espiritual na escola da Terra. O Herculano, ele exercitou algo que o próprio Kardec falou por diversas vezes, da necessidade de nós criarmos as pontes da doutrina espírita com as diversas áreas do conhecimento, né? Às vezes, eu ouço algumas pessoas dizerem que seria interessante que os espíritos superiores retornassem para atualizarem, né, entre aspas, atualizarem o espiritismo, porque está precisando, etc. Essa ideia é extremamente complicada em vários níveis. O primeiro nós não entendemos ainda, não conseguimos assimilar nem mesmo a revelação, né, feita a Kardec pelos espíritos superiores naquela época. Nós ainda patinamos em diversos conceitos relacionados à doutrina espírita. Para ter uma atualização, não faz sentido, né, porque a gente tem um pouco mais de 160 anos de materialização do espiritismo no mundo, né? Então a gente precisa estudar mais. O Herculano Pires diz que o espiritismo é o grande desconhecido do movimento espírita. E isso ele prova em diversas vezes nas obras dele. Inclusive, ele não foi muito bem quisto ao longo do tempo pelas federações, porque ele também criticava o próprio trabalho das federações, né? Quando ele critica, por exemplo, a integração das ideias de Rustang a partir da FEB, né? Então ele foi um defensor da epistemologia espírita no seu sentido original, e todo o trabalho dele teve esse esforço, né, de fazer esse lembrete para nós. Então, o Herculano Pires, ele exercitou o que o Kardec sugeriu, porque ele desenvolveu a proposta da pedagogia espírita como uma dedução natural do espiritismo, das obras que compõem o espiritismo. Então, ele fez uma pesquisa, né, como grande estudioso que ele entendeu as consequências morais que o espiritismo traz e que podem ser aplicadas à educação e desenvolveu a proposta pedagógica espírita. É óbvio que a pedagogia espírita não é uma proposta de você fundar uma escola espírita, né? Na verdade, é muito mais amplo. Tem a ver com a educação formal, mas tem a ver principalmente com a educação da alma, com a educação voltada para a evolução espiritual, né? Wilton, pode passar. Pronto. Algumas questões que são importantes e que a gente vai encontrar ressonância na obra Educação para a Morte, né? Você tem medo da morte? Você tem medo do que encontrará do outro lado? Você acha que a morte é sinônimo de dor ou de libertação? Morte é sinônimo do fim ou de recomeço? Por que vivemos como se não fôssemos morrer? Todas essas perguntas, elas se encontram, ditas de outra maneira, na obra Educação para a Morte, do Herculano, né? E também elas estão presentes enquanto conceitos desenvolvidos por Kardec em O Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, né? Enfim, o Kardec também desenvolve essa perspectiva. Aliás, o Hermínio Miranda disse, né, que o Espiritismo refunda o conceito de morte, né? Ele traz um aprofundamento tão amplo da perspectiva de morte que ele refunda o próprio conceito. E isso a gente vê nas obras de Allan Kardec, né? O que a gente poderia pontuar a partir dessas perguntas, que tanto tem a ver com a obra
do Herculano, como tem a ver com a obra do Kardec, né? O medo da morte é diferente do instinto de conservação que nos faz, que nos conduz, nos induz a tentar manter a vida do corpo físico, né? Então, o medo da morte tem a ver com apego, e aí a gente já traz um conteúdo da psicanálise, né, para o debate. Toda forma de apego, seja ao corpo ou apego moral de qualquer natureza, traz sofrimento para o espírito que desencarna, né? Então, o medo da morte tem a ver também com apego. Mas lá no céu e inferno, Kardec vai dizer que o medo da morte também tem relação com o sentimento de culpa que intuitivamente a pessoa carrega frente à vida que ela teve. Então, a reflexão que ele faz é que uma pessoa naturalmente boa, ela tem menos medo da morte porque ela não tem receio do que vai encontrar do outro lado da vida. Isso tem a ver diretamente com a segunda pergunta, né? Então, o medo, ele é uma forma de apego, que às vezes pode ser um pouco mais aprofundado, dependendo da pessoa, né? Mas ele também pode representar, né, a partir das reflexões de Kardec, esse sentimento intuitivo de culpa e de não querer enfrentar as verdades espirituais, né? Você acha que a morte é sinônimo de dor ou de libertação? Isso também é relativo. O Herculano fala isso nessa obra e o Kardec também fala isso nas obras dele, né, a partir das conversas com os espíritos. Há espíritos que praticamente não sentem dor, espíritos encarnados que estão em processo de desencarne. Aliás, o espírito, a dor do corpo repercute no espírito, né? Dizer que o espírito sente dor é uma alegoria em relação ao grau de materialização dele, né? Então, há pessoas que sentem pouca dor, mesmo após o desencarne, e há pessoas que sentem muita dor. A gente tem os casos mais complexos, como os suicidas, por exemplo, que têm um grau de percepção de si mesmos, né? Ainda com muita perturbação, muita dor, sentimento do corpo sendo corroído, sentimento de calor excessivo, frio excessivo, enfim, né? São sensações que efetivamente o corpo não, como eles não têm mais o corpo, não é o corpo que está sentindo, mas o espírito ainda apegado a essas percepções passa a vivenciar todas essas percepções, né? Morte é sinônimo de fim ou de recomeço. E aí essa é uma das ideias centrais que a gente encontra na obra do Herculano, Educação para a Morte, né? Em que a morte do corpo físico ela é apenas uma passagem. Na verdade, nós estamos retornando para a nossa verdadeira condição, que é a condição de sermos espíritos. Vocês lembram que lá no início, no primeiro slide, eu coloquei uma frase, né? Ser espírita e se reconhecer como espírito. Esse é o nosso grande desafio, e é uma ideia que a gente também deduz da própria obra do Herculano, né? Ser espírita é importante, vivenciar os ensinamentos espíritas, frequentar a casa espírita, tudo isso é importante. Mas precisa passar pela perspectiva de autorreconhecimento enquanto espírito. Quanto mais esse autorreconhecimento enquanto espírito está aprofundado, está ampliado no indivíduo, melhor essa percepção vai trabalhar o desapego, vai trabalhar vai desconstruir as percepções de medo, vai desconstruir as percepções de culpa, vai desconstruir os sentimentos antifraternos, porque então, finalmente, a gente vai compreender que a destinação é muito maior do que essa que nós estamos vivenciando hoje. Nada nos pertence, a não ser aquilo que nós somos, ou estamos, né? Já que estamos em processo, nós, na verdade, sempre estamos, nós não somos ainda, né? Então, as formas de apego, elas criam para nós uma ilusão de que algo me pertence, de que eu preciso estar aqui indefinidamente, que o amor que eu sinto por uma pessoa não pode ser vivenciado à distância, do ponto de vista espiritual, que eu tenho que estar presencialmente ali, materialmente com a pessoa.
Tem pessoas que têm orgulho pelo nome, pela origem, pela condição financeira. Tudo isso é besteira. Tudo isso se esvai com a morte do corpo físico, né? Eu costumo dizer que a reencarnação, naturalmente, é diversa. A reencarnação nos coloca em confronto com a morbidade, com a percepção muito unilateral das coisas, né? A reencarnação sai quebrando isso, mesmo que a gente não queira. Ora você reencarna como homem, ora como mulher, ora na Europa, ora na América do Sul, ora em alguma etnia mais tradicional, ora com uma família com mais estudo e melhores condições financeiras, e assim vai. A reencarnação, ela é a representação da diversidade da evolução espiritual, né? Que é outra ideia que a gente encontra nas obras do Herculano e também nas obras de Kardec, né? Nós estamos... Ah, minha amiga Alane, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Alane do nosso coletivo Girassóis. Você vai comentar, Wilton? Tá, teu microfone está desligado. Pronto, meu irmão, me perdoe aí mais uma interrupção, mas o tema é tão interessante, é tão interessante que a gente quer colocar ali um pouquinho de energia para ele fortalecer mais, né? Uhum. É bom, é interessante para que a gente compreenda, nós espíritas e aqueles simpatizantes que estão assistindo, a diferença, né? Eu até coloquei no comentário, entre morte e desencarnação. Uhum. A morte, é o fim do corpo material. A desencarnação é o rompimento dos laços que unem o perispírito ao corpo material. São dois fenômenos diferentes. O que comprova aquele fenômeno de pessoas que são tão ligadas, como você está falando aí, à matéria, que acompanham o corpo por muito tempo, né? Sentindo até as dores da decomposição do corpo físico, e algumas descendo ao túmulo e presos aos caixões onde estão enterrados, né? Só para ficar claro, porque mesmo nós espíritas às vezes confundimos, até pela dialética, né, pela forma de falar. A morte é o fim do corpo material. A desencarnação é o desenlace do perispírito àquele corpo espiritual. Me desculpe. Não, imagino, tá ótimo. Sem nenhum problema. Perfeito. É isso mesmo. E uma outra ideia presente também nessa obra do Herculano é porque vivemos como se não fôssemos morrer, né? Ele fala isso de uma outra forma, mas essa ideia está presente também. Essa perspectiva de que a gente cria uma série de certezas para a vida, como se nós fôssemos estar aqui indefinidamente. E aí eu sempre gosto de perguntar às pessoas, se você desencarnasse hoje, se hoje fosse o seu último dia ligado ao seu corpo físico, como você chegaria no plano espiritual? Você chegaria feliz por estar retornando à pátria espiritual, ou você chegaria com apego? Você chegaria com o sentimento de tarefa cumprida, ou você chegaria com ódios e rancores poderosos que você acumulou ao longo da vida? Você chegaria feliz com a possibilidade de continuar a evolução espiritual agora num outro plano, ou você chegaria no plano espiritual frustrado por ter partido mais cedo do que você imaginava? Né? Então, a reencarnação, o momento material da existência que a reencarnação representa, ele é passageiro, é fugidio, nós não temos controle sobre isso. A psicanálise, quando ela nos faz essa reflexão da percepção do tempo das coisas e da percepção do apego que a gente cria, ela sai quebrando todas as nossas certezas. É esse tipo de certeza que não se sustenta, né? A certeza de estar aqui amanhã, a certeza de ocupar determinado local social, lugar social, né?
a certeza de estar sempre financeiramente bem, a certeza de ter as suas coisas materiais ali como sendo plenamente suas, né? Então, uma das grandes críticas que o Herculano faz nessa obra, inclusive a nós espíritas, é essa forma de viver que cria certezas ilusórias e que acaba não confrontando as grandes verdades espirituais que o Espiritismo vem nos revelar. Então, é preciso também que a gente ressignifique essa percepção da própria existência. Nós não somos o nosso corpo atual. Nós estamos nele com um único objetivo de desenvolvermos novas habilidades, de ressignificarmos os padrões de comportamento e pensamento criados ao longo de séculos a fio em outras existências. Mas esse corpo não sou eu. O corpo da Alane não é da Alane, do Lindenberg não é do Lindenberg, do Hilton não é do Hilton. Né? Nós somos a totalidade do nosso espírito é formada pelo conjunto das experiências e não por uma única existência. Né? Então, esse excesso de identificação, inclusive com o corpo, o Kardec vai elencar como o primeiro critério de sofrimento para o desencarne, né? Em algumas pessoas passam por um sofrimento maior, é o excesso de identificação com o corpo. Né? Aquela identificação do que eu sou o corpo, quando na verdade o corpo não sou eu. O corpo está longe de ser eu. Eu sou um espírito. Eu estou para além do que esse meu corpo físico limitado me permite ser, né? Então é uma questão interessante também para a gente falar. Vamos ver aqui alguns comentários. Alane, agoniada, porque não deu tempo de fazer tudo. Olha a resposta da pessoa ariana, né? É muito perfeito isso. Vai chegar no plano espiritual agoniada porque não deu tempo de fazer tudo. Mas é aí que tá. Às vezes a gente pode partir com essa impressão de que não deu tempo de fazer tudo e às vezes a gente fez a mais e a gente não imagina, porque tem um sentimento que pode interferir bastante na percepção, na autopercepção nossa, que é o sentimento, às vezes, de autocobrança misturado com culpa. Né? Muitas pessoas que desencarnam e permanecem presas ao processo da sua vida anterior partem, às vezes, de uma falsa impressão de si mesmas, com um nível de cobrança muito alto, com um nível de culpa, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Tudo isso vai ser ajustado quando a pessoa tiver em condições melhores de analisar a sua última existência e poder ponderar. Ela puder analisar, ver os contextos, por que ela deixou de fazer algumas coisas, por que ela se dedicou a fazer outras. Isso faz parte do aprendizado. Né? Então, eu costumo dizer que a gente está fazendo o que for possível fazer. E aquilo que não for possível agora, a gente depois vai fazer num outro momento, numa outra existência, né? Enfim, tá? Então, nos perdoemos, né? Não nos cobremos no sentido da autoculpa, né? Mas aproveitemos o tempo que nós temos aqui, mas ao mesmo tempo não nos cobremos em excesso. Nossa amiga Silene diz assim: lembro de uma frase de Heloísa Pires que dizia mais ou menos isso: viver bem para morrer bem. Exatamente. Tem uma frase do Herculano que ele diz morrer para o bem, né? Valorizando a morte enquanto libertação do espírito para uma condição melhor evolucional. Né? A morte difere para cada um de acordo com o que vive na matéria e em relação com a espiritualidade. Perfeito. Exatamente isso. Nossa amiga Silvia Lindenberg, somos eternos aprendizes, precisamos nos dedicar cada vez mais à leitura e buscar mais entendimentos. Está sendo muito esclarecedor. Que bom. Fico feliz que esteja gostando. E o nosso objetivo nessa encarnação é aprendizado mesmo, desenvolver novas habilidades e ressignificar as habilidades que a gente já traz. Né? Wilton, por favor. E aí, eu separei alguns trechos da obra,
para a gente poder comentar aqui com vocês e trazer a percepção do Herculano e a percepção também de Kardec. Eu faço sempre essa dobradinha, Herculano e Kardec. Então, na sinopse do livro, a gente encontra esse parágrafo. Para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Ou seja, nós que entrevemos a imortalidade da alma, né, esse título ganha uma potência de ressignificação muito grande. Porque quem não conhece essa obra pode achar que ela fala sobre morte no sentido mórbido, no sentido não muito espiritual, né? E até conversando com o Hilton antes da palestra, esse livro, na verdade, ele fala sobre vida, vida pulsante, vida do espírito, vida com a perspectiva de ressignificar os próprios apegos, de ressignificar as próprias habilidades, de ampliar a nossa percepção sobre nós mesmos. É uma das obras do Herculano que eu, particularmente, me identifico mais por conta dessa clareza. É como se essa obra fosse um pequeno manual das grandes virtudes espirituais. Seria mais ou menos isso, né? Traz uma clareza tão profunda, uma luz tão forte, que a gente consegue olhar para si mesmo, olhar para nós mesmos e nos reconhecermos como espíritos. Voltando lá para a premissa inicial que a gente trouxe aqui para a palestra, né? Ser espírita é um caminho importante, mas se reconhecer como espírito é mais importante ainda. Porque se eu me reconheço como espírito, isso de alguma forma vai interferir profundamente na minha vida, na forma como eu penso, na forma como eu ajo, na forma como eu vejo o mundo, né? Eu sempre gosto de trazer o Paulo Freire para essa reflexão, quando ele nos diz que não adianta você aprender a ler do ponto de vista do processo da leitura. É preciso que a leitura de um texto lhe ajude a desenvolver a leitura de mundo, a visão de mundo. Então, é a mesma perspectiva que a gente aplica ao espiritismo. Tem pessoas que sabem cada conceito, onde é que está, cada item. Tem gente que sabe, decorou todos os itens do Livro dos Espíritos. Mas não necessariamente vai conseguir vivenciar esses ensinamentos na prática, né? Então, aí, a balança, às vezes, está um pouco descompensada entre o conhecimento cognitivo e a vivência da ressignificação a partir do autorreconhecimento enquanto espírito, né? Wilton, pode passar, por favor. Então, nesta obra, o Herculano nos mostra que o ser humano deve ser educado, não só para esta vida atual, mas também preparando-se, através do aperfeiçoamento intelectual e moral, para as próximas existências, alternando-se no mundo espiritual e no mundo material, dentro do longo processo de evolução a que estão vinculados todos os seres do universo, né? Então, novamente, aqui a gente tem essa reflexão do que é mais importante, né? Do que é mais essencial, a vida espiritual enquanto vida essencial e a vida material enquanto uma preparação para a evolução do próprio espírito. Então, a gente não deve inverter o grau de importância, né? A vida material é complementar, ela não representa a totalidade da importância que nós, enquanto espíritos, já temos enquanto seres imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, contudo perfectíveis, né? São informações que a gente não pode deixar de lado frente à contingência da vida material, né? Nosso amigo Alan Sérgio diz o seguinte: como as mortes coletivas, como nesta pandemia, nos levam a valorizar a presente encarnação para o que mais importa? É uma excelente pergunta. Agora, eu queria fazer uma reflexão em cima dessa pergunta antes de começar propriamente a resposta dela. A gente tende a chamar mortes coletivas tudo que envolve uma boa quantidade de pessoas, centenas, milhares, né? Mas esse conceito, às vezes, ele é um pouco
ele se confunde um pouco com expiações coletivas, né? É como se, quando a gente fala esse termo, é como se todos aqueles espíritos tivessem um único motivo para desencarnarem naquele período, né? Só que como a gente não sabe disso, a gente não tem acesso a essas informações, e nós estamos vivendo um processo de uma pandemia que é um processo natural, né? Quando a gente pega as pesquisas de monitoramento das pandemias no mundo, o discurso dos cientistas é unificado em relação a nós vivenciaremos outra pandemia. Tem um documentário ótimo na Netflix que fala sobre isso, e parecia até uma previsão, porque esse documentário foi feito em 2019. E os cientistas que mapeiam a evolução dos vírus SARS-CoV, né, que são da família do coronavírus, eles mapeiam diversas regiões do mundo, alimentação, qualidade da água, etc., para tentar prever quando será a próxima pandemia, quais serão as condições, que tipo de vírus vão ser mais letais para nós, né? Na impossibilidade de precisar uma data para quando a pandemia vai acontecer, no documentário inteiro eles falam, nós sabemos que nós vivenciaremos outra pandemia, só não sabemos quando. Nem quando, nem onde ela vai surgir, né? Surgiu na China, mas poderia ter surgido em qualquer outro local do mundo. Então, é um processo natural de uma mutação de um vírus que antes pertencia a uma família que não atingia tanto o ser humano, que estava presente em alguns animais, mas esse vírus sofreu uma mutação e passou a nos atingir, né? Então, eu considero, certo? Isso é uma reflexão muito própria do que eu faço a partir dessa pergunta do Alan. Eu considero que nós estamos num processo natural, né, que vai acabar fazendo com que muitas pessoas desencarnem. Eu não tenho como afirmar se todas essas pessoas precisavam desencarnar agora por algum contexto de expiação, certo? É esse o ponto que eu queria chegar. Às vezes, quando esse termo é usado, morte coletiva, a gente liga ele automaticamente à expiação. Ah, mas é porque todas essas pessoas mereciam passar por isso, porque na outra existência elas fizeram tal coisa, né? Então é muito complicado, a gente não sabe o que está por trás de todo esse processo que está acontecendo agora, né? Então eu não tenho como afirmar categoricamente que as mais de 300 mil pessoas que desencarnaram na pandemia é porque coletivamente elas mereciam passar por isso. A gente não pode esquecer que a gente está reencarnado num corpo frágil, frágil a doenças de toda sorte, frágil a condições de saúde precárias, muitas vezes, com expectativa de vida baixa, frente a mundos superiores, né? Quando você pega a reencarnação em Júpiter, ela dura 500 anos. Mas por quê? Porque as condições de vida material também são muito melhores. Os espíritos são mais purificados. São espíritos superiores que habitam lá, né? Então, eles vão ter um corpo muito menos suscetível a doenças, né? Então, assim, claro que a gente pode tirar aprendizado desse processo da pandemia e ressignificar, aproveitar para ressignificar o conceito de morte a partir da pandemia, principalmente porque a gente não está podendo vivenciar o luto, como tradicionalmente a gente vivencia, né? Então, os enterros têm sido sem a presença de familiares, por exemplo, né? Enfim. Mas eu queria desconstruir essa perspectiva de morte coletiva enquanto expiação, tá? A gente não sabe o que está por trás aí de cada uma dessas pessoas que vivenciaram o desencarne através do coronavírus, né? Não tem como a gente afirmar que existe um elo entre elas e que todas elas mereciam passar por isso como se fosse um processo expiatório. A pandemia, antes de tudo, é um processo natural, né? Nossa amiga Silene diz o seguinte: é bem interessante o livro Além da Morte, de Otília, uma trabalhadora da Mansão do Caminho, onde, com todo o conhecimento espírita, nos mostra como foi seu desencarne, as dificuldades vivenciadas. Perfeito. E aí, aproveitando esse exemplo que a Silene trouxe, eu trago um outro exemplo que a gente encontra lá na revista, no Céu e Inferno, nos Espíritos Felizes, no capítulo dos Espíritos Felizes, o senhor Sanson, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris, e ao desencarnar,
tendo cumprido a sua missão, tendo se transformado espiritualmente, se fortalecido enquanto aprendizado mais amplo a partir do Espiritismo, ele deu um comunicado mediúnico apenas 8 horas após o seu desencarne, né? Então, o período de perturbação para ele o atingiu muito menos frente à condição espiritual em que ele estava do que para qualquer um de nós. Quando nós desencarnarmos, o período de perturbação vai afetar a todos nós aqui que estamos aqui de uma forma mais difícil de superar. Vai ser aquele acordar de um sono profundo que vai demorar um tempo, né? Para uns mais, outros menos. Mas para o senhor Sanson foi super rápido. Isso é magnífico, porque é a prova, por A mais B, de todo o ensinamento teórico que o Allan Kardec elencou nas obras espíritas, né? Teórico que eu digo não fazendo contraposição entre teoria e prática, né? Mas o céu e o inferno ele tem uma qualidade que é, através dos exemplos que ele elenca lá, os exemplos vão nos ajudando a compreender os conceitos que são trabalhados nas obras anteriores. Isso é fantástico. Então, quando você pega o capítulo dos suicidas, dos espíritos imperfeitos, dos espíritos felizes, né, você vai entendendo aquela variedade de conceitos que vem no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, no evangelho, né? Então é algo bacana, essa é uma leitura que eu particularmente acho muito gostosa, a do Céu e Inferno, porque ela traz esse conjunto de exemplos, né? Nossa amiga Alane diz o seguinte, mas diria que os que não estão lidando com a pandemia de forma responsável estão trazendo para si um compromisso coletivo futuro que pode incluir, sim, as mortes por expiação coletiva para si. Isso pode acontecer, inclusive na Revista Espírita, quando Kardec alerta para os cuidados que os espíritas deveriam ter frente à epidemia de cólera, né? Se eu não me engano, é de 1865 esse texto. Se alguém lembrar o ano exato, pode comentar aí. E ele faz exatamente essa reflexão de que de que não ter os cuidados necessários sanitários frente às orientações oficiais, você se expõe a uma condição de perigo desnecessário e que, se você vier desencarnar, ele até usa o termo literal lá, isso pode ser considerado uma espécie de suicídio, né? Basta lembrar que lá no Livro dos Espíritos a gente tem a categoria do suicídio moral, né? Que não é aquele suicídio direto que você tira a própria vida, mas que você se expõe a um perigo sem necessidade, né? Então, isso pode acontecer a partir das pessoas que agora, tendo o nível de conhecimento que a gente tem hoje, que, por sinal, é muito maior do que na época da epidemia de cólera, que o Kardec citou, a gente tem um nível hoje de conhecimento, de acesso à informação muito maior. Se mesmo assim a gente se colocar em perigo frente à pandemia, obviamente, isso pode gerar um compromisso expiatório futuro frente a essa situação, né? Wilton, pode voltar aí na apresentação, por favor. Continuando com alguns trechos da obra. Uma das principais vantagens do conhecimento do Espiritismo é precisamente antecipar essa libertação, né? A libertação do corpo, da alma, né? Dando ao homem uma visão espiritual da vida e preparando-o para compreender o fenômeno da morte, de maneira a não se aturdir com ele. Certas pessoas acham que isso não tem importância, pois, enquanto estamos no mundo, devemos viver a vida, entre aspas, né? Mas, se a vida não acaba na morte, pois o homem é espírito e não corpo, e só este é que morre, facilmente se compreende o valor e a importância dessa vantagem, né? É super interessante isso, porque na adolescência a gente escuta muito, né? Você tem que aproveitar, você tem que viver a vida, e às vezes a gente se lança num conjunto de aventuras e experiências com base nessa premissa, né? Aproveite a vida, viva toda essa situação, né? De aproveitar a sua juventude, etc. Mas é um aproveitamento que, ainda assim, a gente pode considerar como bem menos importante do que a vida espiritual, a compreensão da vida espiritual, né?
Quando eu compreendi isso a partir do Espiritismo, isso me ajudou muito a entender que o aproveitar a vida pode ser estudando, lendo um livro, estar com os amigos, estar com quem se ama, fazendo uma atividade prazerosa, cuidando de si. Isso também é aproveitar a vida, né? Então, o Espiritismo também nos ajuda a ressignificar esse conceito aí de que vamos aproveitar a existência material, né? Podemos aproveitar de forma saudável, de forma que alimente o nosso espírito, né? Wilton, pode passar, por favor. Quando o júri de Atenas condenou Sócrates à morte, ao invés de lhe dar um prêmio, sua mulher correu aflita para a prisão. Eu particularmente adoro essa passagem. Gritando-lhe: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. O filósofo respondeu calmamente: eles também já estão condenados. A mulher insistiu no seu desespero: mas é a sentença injusta. E ele perguntou: preferias que fosse justa? A serenidade de Sócrates era o produto de um processo educacional, a educação para a morte. Ou seja, o exemplo que o Herculano traz dois grandes exemplos de dois espíritos que realizaram esse conceito da educação para a morte de maneira ampla, né? O Sócrates, e depois, no próximo slide, pode passar o Wilton, ele vai falar sobre a experiência de Jesus. Há 2000 anos, Jesus de Nazaré, carpinteiro e filho de carpinteiro, ensinou ao mundo os princípios da educação para a morte e enriqueceu seus ensinos com o seu exemplo pessoal. Exemplificou a própria imortalidade, ressuscitando o seu corpo espiritual, né? O corpo que ele chama de bioplásmico, que os materialistas descobriram e se apressaram a esconder da humanidade. É fantástica essa comparação, porque dois espíritos serenos, né? Isso me fez lembrar também de uma outra obra do Herculano, que eu recomendo a leitura, que é fantástica, que é O Ser e a Serenidade, né? O Herculano, como filósofo existencialista, ele escreveu diversas obras que se aproximam de outros pensadores existencialistas, como Sartre, como Heidegger. Há controvérsias, né, que Heidegger tem um cunho existencialista, mas, enfim, eu vou colocar porque também tem autores que dizem que ele tinha essa veia existencialista, né? Então, aqui a gente tem o exemplo máximo de dois espíritos que, ressignificando a própria morte, superando a morte, entendendo-a como algo natural, e como eles não tinham culpa, eles não tinham dívidas, eles não tinham qualquer preocupação frente a quem os acusou e os condenou à morte, para eles esse processo era tranquilo, bem mais tranquilo de vivenciar do que qualquer um de nós que, às vezes, está no mundo ainda cheio de imperfeições, com muitas coisas ainda para aprender, né? Pode passar, Will. E aqui eu quero destacar dois conceitos importantes da obra do Herculano, que tanto aparecem em Educação para a Morte, como também em outras obras. Imanência e transcendência, horizontalidade e verticalidade. O que Herculano quer dizer com esses conceitos? O exemplo que ele dá é o seguinte: espíritos como Jesus e Sócrates, eles estão, do ponto de vista da evolução espiritual, na verticalidade das ideias, dos comportamentos, das perspectivas, enfim, eles já atingiram um nível muito alto de verticalidade. Quando eles reencarnam num planeta atrasado como o nosso, nós, de maneira geral, estamos na horizontalidade, ou seja, estamos na imanência ainda. Quando a gente reencarna, o Plotino, discípulo de Platão, já vai nos trazer uma reflexão sobre isso, que o excesso de identificação, quando a gente reencarna, traz um conjunto de ilusões para a alma, né? Então, o Herculano também resgata esse conceito. E aí, esse excesso de identificação faz com que a gente esteja tão emanado na carne que permanecemos na horizontalidade de ideias, de perspectivas, né? De conhecimento espiritual ainda muito misturado com as questões materialistas, ou com uma crença espiritual e o comportamento muitas vezes totalmente materialista. Lembrando que na visão espírita, o materialismo não é apenas o apego à matéria crua,
né, a dinheiro, por exemplo, a roupa, né, não é só nesse sentido. Na visão espírita, todo sentimento antifraterno, todo sentimento de orgulho, de egoísmo, de avareza, de cupidez, são sentimentos materialistas, né? Isso a gente encontra muito bem exemplificado no capítulo 17 da Gênesis, né? E aí, quando esses espíritos reencarnam, contendo essa verticalidade, esse poder de transcendência, isso nos incomoda. Não à toa, Sócrates foi condenado à morte, Jesus foi condenado à morte. E é muito provável que se outro espírito da mesma hierarquia deles reencarnasse hoje, atualmente, entre nós, poderia ter o mesmo destino, né? Então, é curioso como, às vezes, a evolução maior do outro nos desperta inveja, nos desperta incompreensão, nos desperta julgamento, e aí a gente acaba não aceitando aquele espírito que aceitou reencarnar exatamente para nos ajudar num processo de verticalidade espiritual, para que a gente possa sair dessa horizontalidade que ainda nos apegamos de forma tão poderosa, né? Então, esses conceitos eu particularmente acho incríveis a partir da obra do Herculano, porque ele consegue também exemplificar outros conceitos que aparecem na obra de Kardec a respeito dessa relação entre espíritos superiores e nós, humanidade encarnada, né? Pode passar, Wilton. Então, ele nos diz: quem primeiro cuidou da psicologia da morte e da educação para a morte em nosso tempo foi exatamente Allan Kardec. Essa é a reflexão do Herculano. Não à toa, a gente também costuma dizer que o Espiritismo inaugurou um período psicológico totalmente novo para a humanidade, né? Ele realizou uma pesquisa psicológica exemplar sobre o fenômeno da morte. E aí eu coloquei aqui a imagenzinha da tradução do Herculano de O Céu e o Inferno, porque é como eu falei há alguns minutos, lá no Céu e o Inferno a gente vê o depoimento na prática, né, dos espíritos que passaram por diversas situações aqui na carne. Tem desde o suicida até o orgulhoso, até aquela pessoa que não fez nada na vida. Eu me lembro do comunicado de um espírito, eu não lembro o nome dela agora, do espírito de uma mulher, que o subtítulo do texto dela é Nulidade sobre a Terra. E aí ela contando o quanto a vida dela foi vazia de ação, ela não queria fazer absolutamente nada, ela não tinha estímulo para nada, ela simplesmente queria viver daquela forma, daquela mesma forma que na inatividade, né? E a preguiça dela espiritual era tão grande que o Kardec a convida para compartilhar uma prece com ela, fazer uma prece junto com ela, e ela se nega. Ela diz que não, eu estou fatigado, não quero, eu quero evitar a fadiga, né, como se diz. Né? Então a gente tem desde esse exemplo de um espírito completamente preguiçoso frente às suas responsabilidades, até os exemplos, os grandes exemplos, né, como o caso do senhor Sanson, que eu já relatei aqui também. Meu amigo professor José Correia, um forte abraço aos irmãos expositores da doutrina espírita. Um forte abraço para você, meu amigo, que eu sempre aprendo muito com as suas explanações, com o conhecimento que você tem a compartilhar conosco, tá? Seja bem-vindo também. Pode passar, Wilton. Eu já comentei essa frase do Hermínio, né? O Livro dos Espíritos reinventou a morte, né? O Espiritismo reinventou a morte a partir de uma análise científica com conteúdo, consequências morais e filosóficas. Então, é sempre bom ressaltar esse aspecto, né, da doutrina, a partir de brincadeiras nos salões europeus, né, mesas girantes, gracejos ali relacionados aos espíritos, surgiu toda uma doutrina séria, com aprofundamento, com consequências que mudam, como o próprio Kardec falava em sua época, mudam completamente a perspectiva da existência do ser humano. Ou deveriam mudar, né? Porque só vai mudar efetivamente se nós permitirmos que esses conceitos transformem a nossa vida, né? Pode passar. Gente, estou quase terminando, tá? A gente está com um pouquinho mais de uma hora.
Estamos já... Pode passar isso também, Wilton, que eu já comentei, que é sobre o céu e o inferno. Eu já comentei também sobre ele. Pronto, eu queria destacar aqui 3 conceitos importantes a partir do espiritismo, né, sobre as consequências da morte do corpo físico, né, do desencarne. E aí, pode parecer que o assunto já é resolvido, mas não está. Depois de inúmeras pesquisas, Kardec constatou que uma estreita e intensa identificação com o corpo, além de ser muito frequente, prejudica o desenlace do espírito. Então, o primeiro critério de maior sofrimento, de possível maior sofrimento durante o desencarne e após dele, é o excesso de apego ao corpo, né? O excesso de apego à vida material. Já no segundo nível, que também é importante considerar, a gente já tem aí o estado moral do espírito, né? Obviamente, quando junta as duas coisas, né? A pouca evolução do espírito e o apego ao corpo, aí pronto, aí é sofrimento para mais de metro. Mas aí ele apresenta também esse conceito que a gente precisa ficar atento, né? Ou seja, para a pessoa que procura o bem, o justo e o belo, manifestando ações construtivas na sociedade, o despertar numa outra dimensão é suave e sem maiores complicações, né? E aí sempre me perguntam, quando eu falo sobre isso, sobre o tipo de morte, né? Porque também isso é falado nas obras espíritas, no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos e tal. Obviamente, o tipo de morte também vai interferir no sofrimento maior ou menor da pessoa durante o desencarne ou após o desencarne. Mas ele não é tão determinante quanto os conceitos anteriores, né? Então, o tipo de morte vai depender muito do aspecto moral do espírito e do seu grau de apego com o corpo físico, né? Pode passar, Will. Aqui tem uma reflexão que o Herculano faz, e eu gostaria também de recomendar essa obra do Jorge Rizzini, né, que é um dos biógrafos do Herculano. Nessa obra, José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, né? O Herculano diz o seguinte: alguns acreditam que a morte súbita é perigosa. Kardec morreu assim, em pleno trabalho. Quando a criatura viveu bem a morte súbita, Quando a criatura viveu bem, a morte súbita é boa. É uma libertação imediata do espírito. Quando a criatura não soube viver a morte é sempre difícil. Dir-se-ia que Herculano Pires, ao publicar essa crônica em O Diário de São Paulo, em 1968, ele previra a sua própria desencarnação na noite de março de 1979. Né? Então, é bacana entender esse conceito na prática. Né? O Kardec teve uma morte súbita, como a gente sabe, mas a sua vida, do ponto de vista espiritual, o garantiu certamente uma condição de desencarne muito menos dolorosa do que para qualquer um de nós. Né? Meu amigo Wilton colocou aqui: o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias de reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. Perdão seria uma graça e não uma anulação. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Por isso que a gente precisa ter paciência com a gente, porque a gente já vem aí construindo hábitos não muito bons e ideias meio tortas do ponto de vista moral há muitos séculos, né? Então a gente está tendo agora uma condição mais clara, a partir do conhecimento espírita, de ressignificar, refazer caminhos, refazer comportamentos, narrativas, mas isso leva tempo. Então, por isso que também a gente tem que ter paciência com a gente. Wilton, pode passar. Bom, como já estamos com quase 1h15, pode avançar um pouquinho mais. Pode passar mais um.
Essa parte aqui eu gostaria de ler porque é uma passagem muito interessante da obra do Herculano. Não é com sermões tecidos de palavras mansas e palavrório emotivo, nem com piedade fingida, bênçãos formais do profissionalismo religioso, promessas de um céu de delícias ao lado de ameaças de condenações eternas, que podemos despertar os homens para uma vida mais elevada. Né? E aí a gente, enquanto espírita, precisa ter cuidado com aqueles discursos que às vezes a gente acaba fazendo com as pessoas, né? Cuidado com o umbral, cuidado com a obsessão, e a pessoa agir de tal forma, e aí, não, só pode estar obsidiado, não sei o quê. Esses discursos acabam criando pequenos sistemas de opressão nas casas espíritas que não contribuem muito para uma pessoa que está em aprendizado. Todos nós estamos em aprendizado, né? Nós não somos ninguém para julgarmos e dizermos que fulano de tal vai para um umbral e Beltrano não vai para um umbral. Aliás, gente, vamos ressignificar esse conceito de umbral, né? Vamos ressignificar o próprio conceito da obsessão também. O umbral, a gente trata ele como se ele fosse uma região eterna de purgatório, que purga as imperfeições e etc, etc. O umbral, ele não tem nada de eterno, ele é criado pelas mentes imperfeitas, né, que se reúnem, e ele tem uma função passageira. Existe uma questão de sintonia que pode ou não atingir a determinada pessoa, mas a gente não sabe o que está no coração do outro. Então, esses discursos, esses sermões que às vezes a gente faz, com base nessas premissas, podem ser prejudiciais para uma pessoa que está, por exemplo, em sofrimento psíquico, que está precisando ser acolhida, que está precisando conversar, né? Então, vamos ressignificar também esses pontos, né? Pode passar, Wilton. Há milhões de anos morremos e ainda não aprendemos que a vida e morte são ocorrências naturais. É só essa parte que eu queria destacar aqui desse slide. A Alane nos diz o seguinte: por isso, trabalhadores, quando adoecem da alma, saem da casa espírita ou sofrem calados, para não serem julgados como obsediados e excluídos dos trabalhos espíritas. São na feito perfeito. Eu conheço diversos relatos, inclusive isso já aconteceu comigo, né, de pessoas que, frente a esses julgamentos que normalmente acontecem, né, de pessoas olha, você está ajuda numa outra casa espírita, porque às vezes ela não encontra o acolhimento necessário na própria casa que ela frequenta, né? Então, esses discursos moralistas, o Herculano alerta que não são bons, o Kardec alerta que não são bons, a gente precisa trabalhar na perspectiva de acolher, porque todos nós estamos nesse mesmo tempo histórico, não é por acaso, né? Então, a evolução também se dá do ponto de vista coletivo, não apenas do ponto de vista individual, né? Wilton, pode passar. Pronto, eu acho que esse é o último para a gente encerrar. Os mortos ressuscitam, não no fim dos tempos, no último dia, pois que iriam fazer com sua ressurreição no vazio, no mundo sem tempo ou no tempo sem mundo? Né? Então, também é uma metáfora interessante, porque quando Jesus fala, né, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele está se referindo aos mortos do espírito, que estão reencarnados e que o espírito temporariamente, né, estaria morto da sua condição espiritual. Mas essa questão da ressurreição dos mortos, o Herculano nos diz que não faz o menor sentido frente a essa perspectiva. Qual utilidade haveria de ressuscitar no vazio, no mundo sem tempo e num tempo sem mundo? Né? Então, na verdade, a nossa grande ressurreição, num sentido mais amplo, é a nossa ressurreição enquanto espírito. Quando a gente recobra as nossas faculdades espirituais de forma ampla, quando a gente retorna para o plano espiritual e pode utilizar agora os aprendizados, as habilidades espirituais de uma maneira muito maior que a gente não tem condição de usar aqui na Terra enquanto a gente está reencarnado, né? Então, meus irmãos, é isso. De maneira geral, eu espero ter colaborado com a compreensão dessa obra do
do Herculano. Não dá para fazer, né, uma análise minuciosa devido ao tempo que a gente precisaria para fazer isso, mas eu quis fazer essa dobradinha, Herculano, Kardec, conceitos que ressignificam o processo da morte, perspectivas da vida espiritual, enfim. Então, essa é a proposta que a gente queria apresentar hoje. Coincidentemente, eu vou mostrar para você o que é que eu estava vendo aqui. Enquanto aguardava iniciar, essa está sendo a leitura desse momento, né? O cara é bom, meu, o cara é bom. O cara é bom, é uma leitura boa. É verdade. Eu coloquei aquele comentário ali, o item 16º do Código Penal do Mundo Espiritual, que se encontra lá no Céu e Inferno, porque nós, espíritas, passamos a dar ao espiritismo uma condição de religião. Condição de religião. E passamos a acreditar num perdão de Deus que nos apaga tudo que fizemos no passado. Né? Não, Deus perdoa, apagou tudo. Está lá, zerou, reset. E não existe, né? Sabe que a justiça divina é perfeita. Então, naquele item ali, sabiamente, é colocado pelos espíritos que não é só pagar, é pagar e reparar. Pagar, expiar, reparar, provar. Por isso que o planeta Terra é o mundo de prova e expiação. Não é só pagar o erro cometido, reparar o erro, é amar o inimigo, trazer. É por isso que existe aquele evangelho lá da a verdadeira família, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, que é para as pessoas compreenderem onde nós estamos mesmo. E temos nessa condição entender que o lar é o nosso campo de batalha mais redentor. Por isso que é amar o próximo, né? Mas, irmão, conclua a nossa fala com a prece final para nós. Pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Mais uma vez, obrigado a você, Wilton, pela oportunidade de estar aqui. A todo mundo que ficou conosco até agora, muito obrigado também. Quem precisou sair também, muito obrigado por ter participado, tá bom? E a gente se encontra nas próximas programações, mas não percam a programação semanal da Casa de João, que está recheada de aprendizados, viu? Amanhã, qual é a programação de amanhã, Wilton? Rapaz, amanhã é sábado, né? Isso. Amanhã é sábado. Sábado é o. Agora o Felipe aqui vai me clarear a memória. Sábado agora. Vamos olhar aqui vou pescar aqui no celular, né? Que eu falo com tanta gente, cara, para poder vir, que aí se não colocar na agenda, amanhã, sábado. Amanhã é o Guilherme Velho, meu. Rapaz, olha aí. Presente aí. Amanhã nada mais, nada menos, né? Vai ser muito bom, todo mundo convidado. Guilherme é espetacular, né? Eu vou cutucar. Ele pensa que vai passar assim, invento não, que não vai, não. Pronto, perfeito. Amanhã, Guilherme Velho, às 20 horas, né? Então, já temos aí uma programação para amanhã, 20 horas, acompanharmos aqui a live da Casa de João. Então, vamos para a nossa prece. Que possamos sempre agradecer mais do que pedir, porque aquilo que nos é dado já nos é dado em abundância, em quantidade suficiente para que a gente possa conseguir realizar os nossos aprendizados, conseguir realizar a nossa reencarnação da melhor forma possível. Então, que possamos exercitar muito mais o agradecimento à espiritualidade, aos nossos espíritos amigos, mentores, anjos guardiões,
espíritos familiares que também nos auxiliam, nos aconselham, que torcem pelas nossas vitórias aqui na reencarnação. E, claro, agradecer também ao nosso Pai Criador, que nos dá essa oportunidade da imortalidade espiritual como um sinal de amor pelas suas criaturas, para que elas atinjam o seu grau de perfeição a que podem chegar através das múltiplas experiências aqui na matéria e também no plano espiritual, né? Então, que possamos aproveitar da melhor forma possível todas essas oportunidades. Que assim seja. Meu amigo Lindenberg, obrigado. Você sempre é muito bom nas suas falas, na sua consciência do que fala, né? Que procura sempre ter um raciocínio lógico, embasado na cultura e na literatura. Isso é muito bom. É muito bom quando a gente escuta alguém falando com conhecimento de causa. É muito bom. Muito obrigado, Obrigado, meu meu irmão. amigo. Eu que agradeço. Vamos aí acertar, aumentar o cachê para você assumir o compromisso de um dia. Beleza? Tá ótimo. Conte comigo. Obrigado a todos, né? Amanhã não percam, viu? O Guilherme é espetacular, é fantástico, ele é muito bom, é um cara que está na frente do movimento espírita, Uhum. então é um pesquisador, é um estudioso, e com certeza vai ser uma fala brilhante. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, valeu, até a próxima.